Então, o nosso amigo finalmente dançou e acho que demorou, né? Tem gente aí preocupada, tô vendo, sei lá. Tem um cara que a gente chamava de Cassandra, só que, assim, ele errava tudo, né? Mas ele gosta de falar, eu avisei, tá? Que tá fazendo uns paralelos malucos sobre o que aconteceu com o Toffoli e aí o clima com relação ao impeachment e tal, achando que a história vai se repetir. Eu acho que nós vacinamos a nossa audiência e também uma parte da opinião pública para essa recidiva do lavajatismo, né? Eu acho que a gente está, assim, na vanguarda, nossa comunidade, tudo de mostrar o que estava por trás, o que ainda está por trás desses movimentos todos aí. Não tem mais muito mistério, não tem enganação mais, e nem máscara. Acho que as máscaras caíram. Agora, é um erro achar que com a queda do Toffoli a coisa vai definitivamente para o vinagre, etc. e tal, e, sei lá, as mesmas forças, e elas estão aí, estarão sempre aí, reacionárias, golpistas do Brasil, vão tentar agora derrubar o presidente Lula. Isso é inevitável, né? Você quer fulanizar? Tem a Malu Gaspar, tem o Merval, só para falar assim na imprensa, e tem uma extrema-direita que está forte e uma direita que está sempre junto com o mercado para tentar, claro, fazer com que o Brasil retroceda alguns anos com essa roupagem de modernidade. A gente sabe como é que isso aí funciona. Só que o lance agora com o Toffoli, o presidente Lula era um dos que estavam insistindo para que a coisa tomasse esse rumo. O Toffoli foi jogado ao mar pelos ministros do Supremo, com também uma articulação com o senador Renan Calheiros e com o presidente Lula também. Inocência, no mínimo, achar que o Lula não sabia e também não mexeu os pauzinhos nesse sentido, para tirar o Toffoli da frente antes que ele jogasse o Brasil no abismo junto consigo. O Toffoli, ele é um cara que tem um histórico complicadíssimo, desde a indicação dele sem preparo pelo Lula, que foi um erro brutal. Ao longo da carreira no Supremo, decisões no mínimo atrapalhadas, depois tentativa de mudança de rumo para agradar o governo de plantão. Quando ele estava sob o Bolsonaro, ele era bolsonarista, abraçava o Bolsonaro, fazia reuniões fora da agenda, absolutamente suspeitas em casa, em que ele recebia o Bolsonaro em mangas de camisa. O Bolsonaro gosta dele, o Flávio gosta dele. Depois, com o Lula, né, tentou se corrigir, o Lula nunca engoliu. Não só por uma questão pessoal, não é só que o Toffoli impediu o Lula de ir no velório do irmão dele. Não é só o que o Toffoli fez durante o mensalão. Mas pelo caráter, você não tem como confiar num cara desse. Um sujeito que puxa-saco nesse nível, eu já passei por isso na carreira também, já vi muito ali, na Editora Abril, uma loucura. Puxa-saco é a forma mais expressível de vida humana na Terra. Que o cara, um dia ele está com você, muda o vento, ele está com o outro. Meu irmão foi traído pelos maiores puxa-sacos que ele tinha na vida dele. Assim na história da humanidade. Então, assim, achar que agora, com a questão do Toffoli, só vão parar no Alexandre de Moraes, etc. e tal, é um erro. O Toffoli é um tumor dentro aí de uma organização que é o Supremo, mas que tinha também uma metástase, estava começando a se manifestar nos outros poderes. A relação com o Lula, que os caras estavam falando, agora fica mais complicado,
né? E a tentativa agora vai ser de brecar, fazer um frio de arrumação, para usar uma expressão aí bastante gasta, mas vou fazer um freio de arrumação, inclusive com relação à Polícia Federal. É também inocência, ingenuidade achar que o chefe da PF, André Rodrigues, não agiu sem a anuência do presidente Lula. Tá? Evidente que ele agiu com a anuência do presidente Lula. Quando ele leva lá para o Fachin o dossiê do Toffoli e as conversas que havia entre ele e o Vorcaro, né, no celular do Vorcaro, dono do Banco Master, é claro que ele avisou, assim, e ele levou para o Fachin corretamente, porque o Fachin é o chefe, não poderia levar para o Toffoli. Se levasse para o Toffoli, ele poderia ser acusado de conspiração, de estar querendo proteger, e aí, pronto, né, o governo ia cair. Então, foi tudo muito republicano e correto. O André Rodrigues, de posse daquelas informações do celular do Vorcaro, levou ao chefe, ao presidente da corte, tenho isso aqui, né? Não falou em suspeição, mas falou de crimes que teriam sido cometidos pelo ministro Toffoli a partir do que se pôde verificar no celular do Vorcaro. Foi grave que levou, mas levou para a pessoa correta, o ministro Fachin, que agiu também corretamente. Chamou os ministros, fez uma reunião, e para um assunto desse, uma reunião de 2h30 para deliberar o destino do Toffoli, que, atenção, nós ontem de manhã falamos, o Toffoli não passa no carnaval. O Vinícius Segala estava com informações de Brasília, e ele me mandou, e nós falamos, não passa do carnaval, batata. Mas em 2h30, com também, acho que, a humildade do Toffoli de reconhecer que ele tinha ultrapassado, que ele tinha cruzado o Rubicão, ele mesmo falou, foi por unanimidade, tá? E ele falou, excelente também. Se sentindo, acho que aliviado. Por quê? Porque precisava dar essa resposta para a sociedade e do ponto de vista também do governo Lula, tirar das costas do governo Lula esse puta jabuti, esse puta de um trambolho, esse peso nas costas, que é, né, o sujeito que tem aí, no mínimo, com relação a esse processo do caso Master, que é cabeludíssimo, e, né, tudo indica que daquele celular vão vir verdadeiras bombas, o peso de ter que levar um juiz que está atuando num caso em que ele é citado pelo dono do banco que está sendo investigado. Não tem, do ponto de vista da justiça, como você aceitar um negócio desse com normalidade. Não tem. E não vem me falar que é igual ao caso do Moraes. Eu vi muito babaca falando isso. Aquele Moraes que ele é réu e ele é também o juiz, ele é também a vítima do caso aí do golpe de Estado. Não tem nada a ver o caso do Moraes. E há um entendimento em torno disso, do ponto de vista jurídico também, que as coisas são bem diferentes. No caso aqui do Toffoli, não havia outra saída. Agora, está na mão do ministro André Mendonça, que tem um perfil mais discreto. Foi indicado pelo Bolsonaro, mas olha, quantos foram indicados pelo Lula e deu no que deu. Tá? Então, eu acho que isso aí precisa ter um certo também mais calma ao analisar. Não, imediatamente ele é bolsonarista. Isso aí não presta, porque, por exemplo, vou dar só um exemplo pessoal. Nós temos vários processos aqui. Um deles caiu na mão do ministro André Mendonça. Deu uma decisão correta, nos concedendo a inocência no caso aí. Não vou nem entrar aqui em detalhes, mas o ministro André Mendonça reconheceu a liberdade de expressão no nosso caso e no processo movido por um bolsonarista. Já o Fachin nos condenou. Vê como é. Indicado pela Dilma, Fachin. Fachin nos condenou. Tá? Ex-advogado do MST, enfim, todo mundo conhece aí essa figurinha.
Mas do ponto de vista, assim, do andamento das coisas no Brasil que de fato importa, que é a preservação da instituição do Supremo Tribunal Federal, para que continue fazendo a defesa da democracia, era necessário que o Toffoli deixasse de lado esse caso Master. E a decisão foi sim correta. Tenho para mim agora que, né, as coisas dando uma certa acalmada. Então, tem 25 processos pedindo a cabeça do Toffoli, que eu acho que agora serão negociados. Tá? Eu não gosto de falar a palavra cordão, porque um monte de picareta banalizou isso e transformou num palavrão. Né? Políticos fazem acordo e fazem também negociações que são, de novo, republicanas. Então, eu não gosto disso, mas tende a baixar a pressão um pouco agora sobre o Supremo e volta à mesa de negociação elementos que são mais próximos de uma solução que não passa necessariamente pela ruptura que a extrema-direita quer causar. Tá? O ministro Gilmar Mendes também, né, é um dos que instaram o Toffoli a abrir mão do caso Master, que foi unânime, como se disse aí. Agora tem uma outra questão, entre tantas que vão ser cuidadas, que é acalmar os ânimos da Polícia Federal, que estava vazando, claro, né? Foi um vazamento aí do celular do Forcaro para a imprensa, que, né, depois o Andrei Rodrigues levou para o Fachin, mas esse clima todo aí de lavajatismo, de, né, começar a querer ter uma independência da PF que não existe na prática dentro do ordenamento jurídico. Não é a PF como se fosse uma empresa privada que tem seus próprios regulamentos. Não, ela responde ao Estado brasileiro. Então não tem essa independência total, mas ela precisa ter independência para investigar. A PF estava investigando o ministro Toffoli. Já é um problema. Mas também porque o Toffoli, inábil, inepto, eu não queria dizer a palavra corrupto, mas assim, de novo, um histórico bastante complicado, com relações bastante complicadas, com empresas bastante complicadas. Você joga na mão de alguém da Polícia Federal, você fala, puta, esse filho da puta que fica nos queimando, nos atacando, tentando tirar da Polícia Federal, né, apuração do caso, nomeando peritos independentes. Aí vem nego falar, não, os peritos são bons, os caras não sei o que. Não, mas tirou da mão da PF para nomear os meus peritos, que são os caras em que eu confio, porque eu não confio em você. É péssimo. O Toffoli é inábil para lidar com a polícia, para lidar com tudo. Tudo. Né? Ao contrário do Moraes. Então, vai ter que agora começar a reorganizar o jogo. Sabe? Aquela palavrinha italiana que eu gosto, de ornamento, que é atualização do ponto de vista político, agora do que ficou. E não tem como você defender uma figura como essa sob o argumento de que não vai parar no Tó, agora vai ser o Moraes, sei que é o seguinte, não tem mais trouxa, não tem mais bobo no futebol. Não significa que a Manu Gaspar não vai continuar tentando ir para cima do Alexandre de Moraes, não sei o que lá, tal, mas agora o jogo é outro também. Você tira um cara que estava te arrastando, né, uma metáfora futebolística aqui, substitui, bota o André Mendonça para cuidar disso aí, o André Mendonça passa a receber pressão também, mas não no nível do Toffoli, porque o Toffoli é um problema em si, ele tem muita vulnerabilidade. Ok, pode ter acertado aqui e ali, mas ele é um loose cannon, como diziam os americanos, ele é um canhão, um fio desencapado. Ele é um sujeito que tem, assim, mais sujo que pau de galinheiro. Então, para a extrema-direita, para a direita, para a mídia lavajatista, é um alvo fácil. É um alvo fácil. Agora volta a ter também
uma divisão mais clara entre o que é o caso Master, o escândalo financeiro, o caso Master, 40 bilhões de reais, aí é um montante que se calcula, outros falam em 50, mas enfim, é uma fábula do setor privado, principalmente, com essas relações, claro, com o Estado brasileiro, a tentativa de sequestro do Estado, é importante disso, como a gente viu no caso do Jeffrey Epstein, mas nós estamos num outro momento, tá? Haverá ainda a tentativa de se confundir, se colocar o governo no meio disso, mas tem agora o argumento óbvio, cristalino, que é o seguinte, não, o que você está falando? Nós tiramos o Toffoli, ué. Não, o ministro Toffoli está fora. Era esse o problema? Ele é corrupto? Ele está fora. Mas nós vamos querer um impeachment, eu não sei, aí é outra questão. Tudo bem. Aí, se trate disso aí, do ministro Toffoli, dos BOs dele, e o que ele fez aí ao longo de sua carreira. Isso se acontecer uma CPI do Master, que por enquanto não existe. Tem a CPI do crime organizado, estão pensando em levá-lo lá e abrir sigilo fiscal, sigilo bancário, telefônico. Eu não sei se isso vai prosperar, não, porque, de novo, volta à mesa de negociação os jogadores agora com esse elemento. Entregamos o Toffoli, e ele entendeu. Finalmente ele entendeu. Quem causou o problema do escândalo financeiro do Master precisa ser agora devidamente investigado e julgado. Roberto Campos Neto, onde é que ele estava? Onde é que ele está? Desapareceu. Vamos trazê-lo. Vamos tentar descobrir. Vamos expô-lo. Não é justo que esse vagabundo que teve ali durante esses anos à frente do Banco Central, gritando por liberdade, sendo defendido pela imprensa, debaixo do nariz dele, com a fiscalização do BC, não fez nada, deixou o Master fazer um estrago que a gente assistiu depois. Hein? Não é possível que esse homem passe batido. Quando o Galípolo assumiu, e o Haddad é muito claro sobre isso, e enxerga aquele panorama de terra arrasada, é que aí que a gente soube do tamanho do estrago. Agora, quando o Toffoli assume e se recusa de cara a abrir mão, por razões óbvias, e ele sabia dos negócios, ele sabia que ele tinha participação no tal do Resort, que tinha fundo do Vorcaro, do Fabiano Zettel. Ele sabia ali da relação também dos negócios dele com aquele fundo REAC. Investigaram a Operação Carbono Oculto. O Toffoli é mais sujo que pau de galinha. Deveria ter tido a sabedoria de se declarar suspeito. Pronto. Bola teria sido passada adiante e segue o baile. Ele se recusou. Ele criou essa crise. É injusto agora, portanto, que um bando de Zé Mané de esquerda diga que o Toffoli tinha que ter sido protegido. Que agora a gente tem que abraçar o Toffoli, porque em nome disso o golpe agora será continuado, porque eles vão fazer um assassinato em massa nos 11 minutos. Não é verdade. Tá? É fundamental se reconhecer agora o que esse Toffoli fez, que ele responda pelos crimes dele e que pare agora a contaminação que ele estava causando. E que, isso, a gente estava avisando aqui, denunciando aqui o tempo todo no DCM. Tinha chegado no governo federal. O Lula está sendo obrigado a explicar o que o Toffoli tinha de negócio com o Vorcaro. Não dá. Agora, não tem que falar do Toffoli. O Toffoli se vira, ele que lute. E aí os poderes e os democratas, nesses poderes, se juntem agora para reorganizar o campo para tocar a bola para frente. Mas, olha, dá licença. Volta para o mar oferenda.
volta para o mar oferenda, né? Boa sorte ao Toffoli, que faça a sua defesa, etc e tal, mas, puto, o abraço do afogado do ministro rico, que faz questão de se orgulhar da riqueza de ter dividendos em fazendas e empresas, não é para isso que serve a Suprema Corte. Não é para isso que serve o serviço público. Não é para isso que serve o ministro do STF. Se for para enriquecer com penduricalho e negócios escusos, tem que ser retirado de cena, urgentemente. Urgentemente. É necessário. E que bom que isso aconteceu agora, no começo do ano, antes do carnaval, porque depois do carnaval, que a gente sabe, né? Que as coisas começam a andar no Brasil, podemos tratar disso sem esse estorvo nas nossas costas, Fama.